Uma palavra aos universitários, de Rafael Leão Cifuentes. Capítulo 4. Personalidade integral. A missão universitária reclama, no pensamento de João Paulo II, a promoção de uma cultura integral, quer dizer, a que diz respeito ao desenvolvimento completo da pessoa humana, na que ressaltem os valores da inteligência, da vontade e da fraternidade. O empenho educativo da instituição universitária não pode limitar-se ao aspecto, por dizê-lo de algum modo, intelectualista da formação, mas deve estender-se também aos graves problemas apresentados pela esfera ética da juventude, já que está caminhando para a sua plena maturidade humana. Esta maturidade supõe a harmoniosa integração das variadas energias internas, das que é rica a natureza, vontade, afetividade, instinto, etc., e um equilíbrio superior. A formação do caráter foi sempre um dos objetivos próprios da universidade. Derek Bock, presidente da Harvard University, assinalou recentemente as consequências que acarreta para a sociedade e para o próprio ofício universitário o fato de que se tenha aberto para o aluno uma separação entre a formação da mente e a formação do caráter. E Carlos Llano, reitor da Universidade Pan-Americana do México, acrescenta: todos sabemos por experiência os resultados imprevistos que originam um homem cientificamente bem dotado, mas com um caráter fraco ou perverso. O objetivo da universidade nunca deverá ficar reduzido a uma simples transmissão de conhecimentos desvinculados de um centro unitário, mas, pelo contrário, a formação de um alto tipo humano que corresponderia ao termo clássico de paideia, tal como entendeu sempre, desde as suas próprias origens, a nossa civilização ocidental, que reclama o desenvolvimento integral da personalidade. Rui Pérez Tamoio, referindo-se à Universidade Latino-Americana, descreve o tipo humano, o perfil da personalidade que deveria ter o estudante universitário, e a necessidade urgente de tentar configurá-lo. A mudança fundamental que necessitamos hoje não são as novas estruturas sociais, políticas ou econômicas, mas um tipo humano, mais autêntico, menos cínico e mais espontâneo, menos egoísta e mais generoso, menos trapaceiro e mais transparente. Precisamos de um grupo substancial de cidadãos que recupere os valores da cultura universal para toda a sociedade, e essa tarefa é função da universidade. Esse tipo humano, essa personalidade integral, terá que abranger as três grandes dimensões que o constituem: a cabeça, as ideias e convicções; o coração, os afetos, os sentimentos, os amores e as paixões; os braços, a atividade, a ação motora, a efetivação prática das ideias e dos sentidos. Se nos permite utilizar uma imagem plástica, diríamos, parafraseando Balmes, que uma autêntica personalidade cristã há de ter cabeça de diamante, coração de fogo e braços de ferro. Cabeça de diamante, ideias transparentes, límpidas, duras, fulgurantes, de contornos definidos como os de um diamante. Tornarei a tua cabeça penetrante e dura como um diamante. Os homens fracos não têm uma forma mental própria. Como o barro, adquirem sempre a forma neles plasmada por um agente exterior. Moldam-se sob qualquer pressão, ficam marcados por qualquer pegada, ajustam-se à forma do recipiente onde os depositam, sofrem o desgaste de qualquer vento de opinião e acabam por ser caudatários em de qualquer circunstâncias. As circunstâncias de tempo, lugar e ambiente passam a pesar mais do que eles próprios e resignam-se a não ter voz e apenas ser um eco. Contrastando com os anteriores, os homens com cabeça de diamante como este marcam e não são marcados. São nítidos e claros, têm uma forma mental característica, marcante. Diz-nos a geologia que os minerais que formam as rochas sempre cristalizam no sistema que convém à sua própria natureza, cúbico, hexagonal, tetragonal, etc., de acordo com a sua constituição íntima. Assim também os homens diamantinos são sempre os mesmos, são sempre eles idênticos a si próprios, sejam quais forem as coordenadas, as circunstâncias em que se encontrem. As circunstâncias não os desfiguram, são eles, pelo contrário, livres de toda manipulação, que configuram todas as circunstâncias. São eles, em cada firmamento histórico, os protagonistas da sua própria biografia. A universidade tem que ser como um jazido de diamantes, e os catedráticos como garimpeiros que descobrem a pedra preciosa e como os ourives que a lapidam. Coração de fogo,
que dê calor e vibração a essas ideias, que sinta e comunique entusiasmo, que possua ideias ardentes e apaixonadas. Fogo vem trazer à terra. A universidade, superando toda atitude sentimentalona, deve transmitir ideias desapaixonadas, mas ela não pode reduzir-se a formar só a cabeça. Um homem frio, sem o calor do sentimento, terminará sendo apático e inoperante. É necessário que um alto ideal, um grande amor, dinamize as puras ideias. Um bom mestre universitário deve saber transmitir algo mais do que simples conceitos científicos, mas ao mesmo tempo um grande amor, profundo e abrangente, a tudo que é belo e verdadeiro. O amor comunica a personalidade, aquela paixão que Pastor designava por entusiasmo e que um cientista tão isento e frio como Alexis Carrel considerava imprescindível para toda a tarefa intelectual criadora. O intelectual puro é um ser incompleto, precisa da força propulsora do entusiasmo. O entusiasmo é como uma verdade que explode em chamas e se propaga à semelhança do fogo que Cristo veio trazer à terra. Mas para que isso aconteça, é necessário que o amor chegue a tão alto grau de temperatura e pressão que se derrame em forma de dinamismo operativo. Braços de ferro, que executem eficaz e diligentemente esses ideais, que comuniquem energia e prontidão a todas as decisões, que resistam às contrariedades e fracassos com fortaleza do aço. Tu governarás com cetro de ferro. Os braços representam a ação motora. O pensar e o querer aperfeiçoam-se na ação, na prática. A efetivação prática é o verdadeiro teste que mede a força das ideias e dos sentimentos. A prática eficaz é a que supera a longa distância que existe entre o projeto e a sua realização, entre a cabeça e o braço. A efetiva concretização dos projetos exige que se superem sérios obstáculos subjetivos, como a apatia, a preguiça e o medo, e grandes obstáculos objetivos, como as contradições, a falta de meios, os perigos e a oposição alheia. Por isso, a força e a fraqueza dos projetos medem-se precisamente pela capacidade ou incapacidade de ultrapassar todas essas dificuldades. Um homem que não saiba levar à prática os seus desejos é um homem fraco, dizia o pintor francês Delacroix, que a pintura fraca é a pintura de um fraco. Os fracos resultados de uma tarefa são os resultados de um fraco. A obra literária fraca, a pesquisa científica fraca, o empreendimento industrial fraco são as expressões do trabalho de um fraco. Esse diagnóstico parece excessivamente duro, mas ao mesmo tempo extremamente exato. É o próprio Evangelho que nos adverte. Operibus credite, acreditai nas obras e no outro lugar, pelos frutos os conhecereis. Queremos conhecer o valor de uma personalidade? Observemos as suas obras e não as suas palavras. Reparemos na sua eficácia e não nos seus discursos. Meçamos a sua efetiva doação e não as suas emoções. Investiguemos as concretizações e não os projetos. Quantos há que se embriagam com ideias fantásticas, com sentimentos vibrantes e terminam demonstrando com a sua ineficiência a fraqueza da sua personalidade? A universidade tem que ser como a forja que purifica e torna resistente o ferro, como o alto forno que confere ao universitário uma personalidade de aço. Insistindo nessa exigência de forjar no universitário uma personalidade integral, concluímos com uma consideração do grande chanceler da Universidade de Navarra, José Maria Escrivá. A universidade não se pode limitar a uma simples transmissão do saber, mas deve completá-la com uma tarefa de valor insubstituível: a formação de uma personalidade inteiriça, inserida na órbita dessa ordem fundamental, dessa ordem humana e divina ao mesmo tempo, estabelecida por Cristo, em cujo serviço consiste a máxima grandeza da universidade. No âmbito dessas três coordenadas, que marcam as características de uma autêntica personalidade, iremos indicando em itens sucessivos o papel específico que comporta a formação universitária.